Nessa parte da aula, gente, nós vamos falar sobre os tipos de movimento, tá? Mas lógico, nós já tínhamos estudado os dois tipos, vamos lembrar deles, que são os movimentos progressivos e retrógrados. E agora vamos falar sobre movimentos acelerado e retardado. Tá? Então a primeira coisa que eu quero que você analise nas duas situações que eu passei para você, antes de começarmos a falar sobre acelerado e retardado, eu quero que você observe esse movimento progressivo e retrógrado, lembrando aulas anteriores que nós fizemos. Então, primeira coisa, se eu tenho uma trajetória e esse movimento acontece para o lado da trajetória, dizemos que o valor da sua velocidade é positivo. Como você pode perceber, quando não aparece nada do lado do número, quer dizer que ele é um valor positivo. Então, eu tenho uma velocidade positiva. Velocidade positiva indica para mim que esse movimento é um movimento chamado de movimento progressivo. Então tá aqui, movimento progressivo. Ok? Do outro lado, olha lá. Trajetória indicando movimento para a direita e ele está acontecendo para a esquerda, ou seja, contrário à trajetória. Quando eu tenho exatamente essa relação aqui negativa, tá bom? O que eu vou dizer para você? Vou dizer que esse movimento é um movimento chamado de movimento retrógrado. Então tá aqui, movimento retrógrado. Pronto. Essa é a primeira análise. E ser progressivo ou retrógrado não tem nada a ver com ser acelerado e retardado. São duas coisas distintas. Movimento progressivo e retrógrado tem a ver com o sentido do movimento, com trajetória, com posição, com deslocamento. Enquanto que movimento acelerado e retardado tem a ver com a variação da velocidade. Quer ver? Vou te mostrar. Movimento acelerado é aquele movimento que a velocidade aumenta. Quando a velocidade aumenta, eu tenho que ter uma coisa na cabeça antes de qualquer coisa. Eu tenho que entender que a menor velocidade que existe é a velocidade zero. Quer dizer que eu estou parado, tá? Se eu estou parado automaticamente e a velocidade aumenta para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu estou me afastando do zero. Porém, negativamente, essa afirmativa também é válida, porque se eu estou na velocidade zero, que é a menor velocidade possível, eu posso estar movimentando contrário à trajetória, logo eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E isso não quer dizer que eu tenho um valor cada vez menor, como demonstramos em relações cartesianas na matemática. Na verdade, nesse caso, o menor valor é zero. Então, aumentar positivamente ou negativamente é aumentar. Então, isso para a gente é muito importante que seja dito. Então, a menor velocidade que existe, velocidade zero. Pensando dessa forma, eu comecei com uma velocidade então de 2 metros por segundo, aumentei para 8, e eu levei 3 segundos para fazer isso. Pensando dessa forma, vou aplicar aqui minha relação da aceleração média, né? ΔV por ΔT. ΔV é a velocidade final menos a inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Nesse caso, a minha velocidade final foi de 8 metros por segundo, e a minha velocidade inicial foi de 2 metros por segundo. Isso aconteceu no intervalo de tempo de 3 segundos. Logo, a minha aceleração dita média vai ser 8 menos 2, 6. 6 dividido por 3, eu vou ter 2 metros por segundo. Vou tentar um espacinho maior aqui, eu quero destacar para você a questão do sinal. Então, nesse caso, eu tive um valor positivo, tá bom? Então, tá aqui. Aceleração positiva, tá? Então, antes de qualquer comentário, eu só vou anotar as observações que eu posso ter, os valores que já estão representados. Eu quero que você veja que nesse primeiro momento, a sua velocidade era positiva e a sua aceleração também será positiva, como calculamos aqui. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa para a gente poder observar. A velocidade agora, como ele está contrário à trajetória, tudo começa com velocidade de menos 2 e vai para menos 8. Já descobri que o movimento é retrógrado. Até aí, tudo bem. Como é que fica a minha aceleração? Velocidade final, menos 8. Velocidade inicial, menos 2. Então, 8 menos, entre parênteses, menos 2, dividido pelo intervalo de tempo que foi de 3 segundos. Menos com menos virou mais. Então eu fiquei com 8, nesse caso, perdão, menos 8, aqui, menos 8, mais
2. Dividido por 3. Menos 8 mais 2, menos 6. Então, eu fiquei com menos 6 dividido por 3. Logo, a minha aceleração vai dar um valor de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Eu não escrevi aqui para deixar bem destacado igual eu fiz no anterior, tá bom? Então, menos, tá? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Isso é muito importante. Repare que, nesse caso, a sua velocidade é negativa. Vou botar aqui para você. Ó. Então, a velocidade é negativa. E que a sua aceleração também é negativa. Está percebendo isso? Então, tanto a velocidade quanto a aceleração são negativas. Repare o seguinte, sempre que você tiver um movimento acelerado, se a velocidade for positiva, a aceleração também tem que ser obrigatoriamente positiva. Se ela for negativa, obrigatoriamente a aceleração também tem que ser negativa. Isso é um fator que nós entendemos que a taxa de variação está acrescendo. Então, quer dizer, se eu quero acrescentar uma taxa num número positivo, eu tenho que acrescentar números também positivos. Se eu quero acrescentar, aumentar um valor negativo, eu tenho que acrescentar números negativos. E assim é a proporção que nós temos. Ok? Outro ponto que eu quero que você também perceba é a questão gráfica. Repare no gráfico. Minha velocidade começa com 2 metros por segundo. Então, eu tenho aqui no tempo zero, né, a velocidade de 2 metros por segundo. Depois de 3 segundos, a minha velocidade aumentou para 8 metros por segundo. Tá aqui os dois pontos que eu liguei. Vou montar meu gráfico agora. Pronto. O que eu quero que você observe? Que a menor velocidade que existe é a velocidade zero, que exatamente está sobre o eixo x. Se eu estou me afastando do eixo, eu estou me afastando do zero. Então, eu estou aumentando a minha velocidade. E o mesmo vai acontecer na outra relação. Só que, ao contrário. Olha só. Minha velocidade começou com menos 2. Tá aqui. Depois de 3 segundos, ela aumentou para menos 8. Novamente, onde está o ponto zero? O ponto zero está exatamente aqui no eixo, ó. Ponto zero. Minha velocidade aumentou de menos 2 para menos 8. Isso quer dizer o quê? Que eu estou me afastando do eixo, estou me afastando do ponto zero. Então, eu estou aumentando a minha velocidade. Ora positivamente, ora negativamente, mas ambos estão se afastando do eixo. E por fim, eu gostaria de te mostrar como ficaria a equação horária da velocidade para cada situação. Se você não lembra, eu repito para você. A equação horária da velocidade era aquela V igual a V0 mais A vezes T. Tá? Que nós já falamos em partes anteriores. Caso você não tenha visto, volta lá, assiste certinho. Eu te expliquei, coloquei o exemplo para você ver como funciona. Tá bom? Pensando dessa maneira, como seria a equação horária desse movimento? Primeiro, a equação horária sempre vai ficar a função de V e de T. Então, eu vou repetir aqui o V e vou repetir o T. Quem é que vai ser substituído? O valor numérico da velocidade inicial e da aceleração. Nessa situação, a velocidade inicial era de 2 metros por segundo. E a aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Logo, essa é a sua função. 2 mais 2t. Se eu vier de cá, mesma história. Põe a velocidade, põe o tempo e vou substituir o restante. Velocidade inicial, menos 2. Ok. Aceleração também, menos 2, como está aqui. Então, essa seria a equação horária desse movimento. Aí você pode observar como sendo do gráfico ou da função. Isso fica muito a teu critério, ok? E aí, na sequência, gente, eu vou falar para você exatamente sobre o movimento retardado. Galera, vamos falar agora do movimento retardado. Mas, como eu te falei no anterior, a mesma análise eu vou fazer para começar essa observação. Primeira coisa que eu quero que você veja, bom? Nesse caso, as minhas velocidades são positivas, tá bom? Então, não tem nada como se ela fosse positiva. O que simboliza isso? Simboliza que meu movimento é um movimento progressivo. Tá? Então, independente da análise que eu esteja fazendo, eu sei que ele é progressivo. Se a minha velocidade é negativa, automaticamente eu já entendo. Negativa significa que o meu movimento é um movimento retrógrado. Tá aqui, bonitinho. A primeira avaliação eu já fiz. Eu vou agora para a observação. Se esse movimento é retardado, a velocidade diminui. Tá? Então, nesse caso, ela estava com 8, reduziu para 2 em 3 segundos.
Como é que fica o meu cálculo nessa brincadeira? Se ela avalia 8 metros por segundo, reduziu para 2, então minha velocidade final agora é 2. A minha velocidade inicial é 8, então 2 menos 8, e ele fez isso num tempo de 3 segundos. Então fica como isso daqui? A aceleração média vai ser 2 menos 8 menos 6, dividido por 3. Logo, a minha aceleração média deu menos 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto, já achei a minha aceleração. Vou fazer a mesma coisa de lá, depois a gente vai fazer a comparação dos sinais, para que você lembre como que você vai identificar isso daí. Então, vamos lá de lá. Aqui, a minha velocidade, por ser oposta exatamente à trajetória, ficou negativa. Logo, de menos 8, ele reduziu para menos 2, se aproximou do zero. Então, minha velocidade final nesse caso, menos 2, menos. Nesse caso, a minha velocidade seria de menos 8. Tá? Então, o que eu tenho que lembrar? Menos com menos vira mais. Então, a aceleração média vai ser menos 2 mais 8 dividido por 3. Então, a aceleração média vai ser menos 2 mais 8, mais 6. Mais 6 dividido por 3 vai dar mais 2. Então, eu vou ter que a minha aceleração nessa situação, já bem destacado para você, ficou positiva. Então, tá aqui. Tá? Positiva de cá, vou trocar aqui para você ver, negativa. Então, a primeira coisa que eu quero que você veja em cada uma das situações, o sinal da velocidade da aceleração. Repare que na primeira situação, meu movimento era um movimento dito progressivo. Então, a minha velocidade ela é positiva. E como é que ficou a minha aceleração? Bem, a minha aceleração nesse caso, ela ficou com o sinal, depois que eu calculei, observei, negativo. Então, ela ficou negativa. Então, o oposto do que nós tínhamos anteriormente. Movimento acelerado, o sinal, velocidade e aceleração são iguais. Aqui os sinais são opostos. Tá? E a mesma coisa aconteceu de cá. Repare, aqui eu tenho exatamente que a minha velocidade, por eu ter um movimento retrógrado, ela era negativa. E quando eu calculei, nesse caso, a minha aceleração, ela deu um valor positivo. Então tá aqui, ó, o valor positivo. Então, o que eu percebi? Que no movimento retardado, quando a velocidade diminui, o sinal, velocidade e aceleração, ó, obrigatoriamente são opostos. E terceiro ponto de observação que eu quero que você faça é a relação gráfica. A minha velocidade começa com 8. Então, o meu ponto inicial é em 8. Depois de 3 segundos, o valor dela é 2. Aqui é a minha segunda posição cartesiana. Vou juntar esses dois pontos. Logo eu percebo, ó, o eixo é referência para a minha velocidade zero. E eu estou me aproximando do eixo. Isso quer dizer que eu estou aproximando do zero. Estou reduzindo, estou freando. A mesma coisa de cá. A velocidade era inicialmente menos 8. Depois de 3 segundos, vou colocar aqui para você, ó. Depois de 3 segundos, a minha velocidade foi para menos 2. Mesma história. O eixo é o meu ponto zero, onde a velocidade é zero. E eu estou me aproximando desse eixo. Correto? Então eu percebi que eu estou me aproximando, ou por cima ou por baixo do zero. Estou freando, estou parando. Tá? Outra relação interessante que eu também gostaria de te mostrar, aproveitando aqui, é exatamente a função horária. Como que ficaria a equação horária dessas duas situações? Tá bom? Bem, se você lembrar, a equação horária, eu escrevi aqui em cima, só para você recordar, tá? É V igual a V0 mais AT. Pronto. Essa é a função clássica que nós temos, ok? Dessa forma, nesse gráfico aqui, eu teria que a velocidade V é igual à aceleração, que é menos 2, mais a velocidade inicial, velocidade inicial nesse caso, troquei aqui, vai ser 8, e a aceleração menos 2, então 8 menos 2t.
Essa é a equação horária desse movimento. E desse movimento? Mesma coisa, vou olhar aqui. Velocidade, nesse caso, inicial, menos 8. Aceleração, 2. Então, vai ficar V é igual V0 mais aceleração. Então, essa seria a equação horária dessa função, ou se você preferir, desse gráfico. Okay? Então, essa é a função horária de cada um deles. Essa maneira de você olhar mais completa. Não é a única, tá? Então, vou ficar aquela dica, tá bom? Nessa sequência, você vai pegar agora a análise gráfica. Eu vou mostrar para você como ficaria um gráfico de espaço-tempo, um gráfico de velocidade-tempo e até de aceleração. Tá? E alguns detalhes muito importantes. Tá? Então, na sequência, você vai pegar todos os detalhes de gráfico, com um exemplo no final bem mais interessante. Galera, até nossa próxima aula.